movie reference. Do you know the name of this movie? And hello, my fellow students. How are you today? Are you fine? Great, fantastic. Today I am in a different color. I'm in yellow. Normally you see me, generally you see me in black, or you see me in white or black, just that. Today I'm in yellow, different color for my t-shirt. So I have my t-shirt, and this specific one, check it out, has this movie reference. Do you know the name of this movie? Do you know the name of this movie? What's the name of this movie? Put down in the comments here. Put in the comments below, right? Put in the comments there. What's the name of this movie in my t-shirt, in Teacher Caio's t-shirt? That's good. So let's go on, my fellow students. We're going to talk about different places, different food. I love eating. I love food. I love eating. Every time I'm here in Natix, I'm here and I like to go out a little, get food. I get sometimes a coffee, and sometimes some pastries, pastries, salgados or docinhos, all right? So this kind of thing from bakery stores, from bakeries, padarias, all right? I love doing that. I love that. So let's today talk about different places, different food. It's going to be good. We're going to talk about typical food. We have English breakfast that is typical from England, all right? So we have pad thai that is from Thailand, right? Great Britain, actually, not only English, not only England. Samosa that is from France. Oh, curious, samosa, I know that. Ceviche that is from Peru. Okay, what's the typical food in your country? In Brazil, maybe you are not in Brazil. Maybe you are in a different country. So what is the typical food there? And the most exotic, the most different one we have. For example, I think in Brazil, for me, the typical food is feijoada, right? The most exotic, I have no idea. What is the most exotic food in Brazil? Is it feijoada too? The most different one? No, maybe it's... No, I have no idea. I have no idea what is the most exotic food we have in Brazil. But, well, you can put down here in the comments. You can put in the comment section below. You can send the message in the Telegram group. What is the most different food we have, the most exotic food we have in Brazil? That's cool. So let's go for our first dialogue. May I take your order? So a situation in a restaurant. May I take your order? Right? So you have the restaurant guy there. The waiter. So the waiter is there with the thing, and then he's coming with, let me show you. So the waiter comes here, may I take your order? All right, this is going to be good. May I take your order? Nice. So let me put this down here. It's not supposed to be part of the class. So click down here, pause Teacher Caio, and let's go for the audio, and see you soon. Hi, how are you doing this evening? Fine, thank you. Can I see the menu, please? Great. Here it is, the menu. Thank you. What's today's special? Grilled salmon and asparagus in garlic sauce. That sounds good. I'll have that. Would you like something to drink? Yes, I'd like a glass of wine. No problem. I get right back with your order. Thank you. And I'm back. Good. So let's check it out. Hi, how are you doing this evening? The waiter comes to you and says, hey, hello, how are you doing this evening? And then John says, fine, thank you. Can I see your menu, please? Great. Here's the menu. So gets the menu. Okay, get the menu here. All right. Thank you. What's today's special? And then the waiter comes. Grilled salmon and asparagus in garlic sauce. All right, good things. Let's check it out. Grilled salmon, so grilled, so it's going to be in a grill. So grilled salmon and asparagus in garlic sauce. Garlic, okay, alho. So in sauce. Sauce is, how can I say that? For example, we have tomato sauce that is very good with pasta, right? When you have pasta, you have tomato sauce. You can make white sauce, okay? So different sauces. Sauces, yeah, that's it. So different kind of sauce
you can put in something. So in pasta, macarrão, macarronada, you put tomato sauce. Tomato sauce no macarrão, macarronada, tomato sauce, alright? Neste caso é garlic sauce, que é delicious. I love that. That sounds good. I'll have that. So the person here, wow, that sounds good. I'll have that. So I will take that. I will choose that. Would you like something to drink? Would you like something to drink? Yes, I'd like a glass of wine. I'd like a glass of wine. No problem. I get right back with your order. Thank you. All right. So this is the order, right? And you, what do you like to get in a restaurant? Do you go to restaurants? Do you prefer fast food? So remember, yes, I do. No, I don't. Okay. Good ways of answering. So let's go on. Useful vocabulary. Guys, we have here some vocabulary. What is a tool? What is an ingredient? What is a cooking style? All right. We have these words here. Você consegue ver quais dessas palavras são um instrumento para cozinhar, right? Um instrumento para cozinhar. Qual deles é um ingrediente e qual deles é um estilo de cozinhar, um jeito diferente de cozinhar, right? So we have stir fry, bowl, boil, white rice, cooking spoon, stew, wheat, bake, spices, alright? E aí embaixo nós temos ainda um write about your favorite dish and how to prepare it. So, write about your favorite dish and how to prepare it. Enquanto isso, vamos dar uma olhada aqui, guys. Nós temos os dishes around the world. Lembra que a gente viu lá os dishes logo no comecinho? Vamos ver um pouquinho sobre eles. Nós temos um textinho aqui explicando cada um. Deixa eu dar uma aumentada aqui rapidinho. Alright, acho que assim fica legal. Tá bem bacaninha. So, English breakfast typically includes bacon, sausages, eggs, black pudding, baked beans, tomatoes, mushrooms, toast, and a beverage. A beverage is something to drink, such as coffee or tea. It appears in different regional variants and is referred to by different names depending on the area. So English breakfast has different names in different areas in Great Britain. All right, in Great Britain, you have different areas. In each area, you have the name of English breakfast that is different. Pad Thai. It's a fried rice noodle dish commonly served as a street food and at most restaurants in Thailand as part of the country's cuisine. Então é uma street food, uma comida de rua e faz parte aí da cozinha do país. Interessante, legal. It is typically made with rice noodles, chicken, beef, or tofu, peanuts, a scrambled egg, right? Então, um ovo mexido, né? Ovo batido, ovo misturado, ovo scrambled egg, alright? Ovo mexido. Noodles, né? Que são os noodles. How can I put that? É como se fosse um miojinho, alright? É um pouquinho diferente do pasta, alright? Porque pasta é... Aqui falta uma vírgula também, né? Perdão. Então, pasta é mais macarronada mesmo, right? E aí nós temos noodles, que é tipo miojo, sabe? Tipo miojo. É noodle. Chicken, beef or tofu, peanuts, que são os amendoins, a scrambled egg and bean sprouts, broto de feijão, among other vegetables. And other vegetables, também tem mais alguns vegetables. All right, let's go for samosa. It's a South Asian fried or baked pastry with a savory... Aqui tá marcando como errado, tá, guys? Mas savory é saboroso, tá? Savory filling like spiced potatoes, onions, peas, chicken and other meats or lentils. Lentilha também, olha lá. Entra carne, lentilha, meat, okay? Carne, chicken, peas, all right? Ceviche. It's a South American seafood dish that... I love that. Seafood dish. I really like that. Seafood dish. Não tem idade para isso. All right. That originated in Peru, or typically made from fresh raw fish cured in a fresh citrus juice, most commonly lemon or lime, but historically it was made with the juice of bitter orange. It is also spiced with ají, chili peppers, and other seasonings. All right. Então outros tipos de temperos, right? And chopped onions. E tem também chopped onions, salt, and coriander are also added. All right, coriander.
All right. I don't know. Coriander. I don't know the pronunciation correctly, but that's it. Onions, você sabe, né? Que tem onion rings. Sabe do que são feitos onion rings? De onions. Ok? So, onions. E aqui nós temos alguns useful vocabulary, right? Para dar uma ajuda, vou deixar aqui um pouquinho, tá? Se você for esperto, você vai lá e dá uma pausa, alright? E vamos voltar para nossa atividade. E aí, conseguiu ver quais que são stir fry? O que é um tipo de instrumento? O que é um ingrediente? O que é um cooking style? O que é um estilo de cozimento, de fazer, de produção, alright? E aí, como que a gente produz alguma coisa? Qual a sua comida favorita? O que você produz muito bem, que você consegue fazer aí na cozinha? Deixa aqui embaixo o seu resultado. Vamos ver qual que vai ser a sua comida favorita ou o que você sabe fazer melhor, right? E o Teacher Kai volta já, depois que vocês fizerem aí, que a gente vai fazer essa correção. Então, see you now! Voltei! Alright, my fellow students. Você pausou, voltou, então acredito que você já tenha voltado, né? Você voltou, né? Você não deu o migué de simplesmente aparecer aqui e esperar com que voltasse, não é mesmo? Vamos dar uma corrigida aqui? Stir fry. Então, não é muito segredo, é stir fry. A gente deixa como algo com fritar, refogar. É quando a gente dá aquela mexidinha e dá aquela fritadinha bem de boas, né? Bowl é uma tigela, boil, alright? Boil. White rice, um arroz branco. Cooking spoon, uma colher de cozinha. Então pode ser aquela de madeira grandona, pode ser uma menor, right? Stew, é um ensopado. O stew, ele é mais como quando a gente faz um ensopado ou uma sopa assim, um ensopado do que meio que sobrou, alright? A gente faz um stew, alright? Wheat, trigo. Bake, quando a gente coloca para assar. Spices, tempero. Oh, quem lembra dessa referência? Você lembra dessa referência? O Teacher tá ficando velho já, mas eu lembro dessa, alright? E o que é? Stir fry. Stir fry é um cooking style, um jeito da gente produzir, né? Bowl é um tool, right? Boil é um cooking style também. White rice é um ingredient. Cooking spoon é uma tool. Stew é um cooking style, right? Que é um jeito, né? A gente faz um ensopado. Wheat é um ingredient. Bake é um cooking style. E spices, ingredient, alright? Spices são aí os temperos, os temperos. Write about your favorite dish and how to prepare it. So how do you prepare your favorite dish? For example, my favorite dish is pão na chapa. It's not true, não é verdade isso, mas let's suppose, alright? Vamos supor aí. Então, how do I make pão na chapa? I get the bread, put butter, so I take the bread, cut the bread, put butter, I put the frying pan, então eu ponho lá a frying pan, né? No caso, na frigideira, ponho lá. So I get the frying pan na frigideira, ponho meu pãozinho lá. I put the bread there. I wait some minutes, turn, take out, pego meu cafezinho, meu pão na chapa, and go. E normalmente eu vou trabalhar. Eu faço meu café da manhã e vou trabalhar. Alright? So this is how to prepare. Very nice. Guys, nós temos aqui indirect questions, alright? Indirect questions, we have direct and indirect questions. O que são as indirect questions? O que são as direct questions? Quando a gente pergunta de forma direta, a gente vai direto ao ponto, literalmente. Então a gente vai, pum, né? Vamos, pum, direto. Where's the nearest toilet? Onde é o banheiro? Onde é o banheiro? Where's the nearest toilet? Então se você está num momento desesperado, você usa uma direct question. Quando você precisa de algo muito rápido, você usa a direct question. Olha lá. Where can I get the taxi? Where can I get the taxi? Right? Então é isso, a gente usa a direct question para uma expressão quando é direto, né? Vai direto ao ponto. How often do you play basketball? How far is the train station? Então são perguntas que a gente faz aí de uma forma mais direta. Já as indirect questions, quando a gente quer dar aquela enroladinha, ou quer ser um pouco mais educado, quer falar com a pessoa, puxa, sabe aquele tiozinho que tá na fila do banco com você, né? E aí o tiozinho sempre fala assim: olha, eu acho que chove hoje, hein? Olha, vírgula, eu acho que chove hoje, né? Ele não chegou para você de cutuca e falou: vai chover hoje. Ele não fez isso, alright? Ele usou uma indirect question, beleza? Então vamos ver aqui a estrutura. Excuse me, can you tell me where the nearest toilet is? Ponto. Sempre, bom, em sua gigantesca maioria, gigantônima maioria, o verb to be, quando ele tá lá presente, ele vai pro final, tá bom, guys? Mas a gente fala disso já já. So, excuse me, can you tell me where the nearest toilet is? Can you tell me where I can get a taxi? Could you tell me how often do you play basketball? Do you know how far the train station is?
All right? Do you know how far the train station is? Então, não how far is the train station. Do you know how far the train station is? Então, tem essa frequência, beleza? A gente coloca o verb to be lá no fundo, tá bom? Tem mais umas definições aqui na lateral. Vamos dar uma olhada nelas aqui, ó. Direct and indirect questions. They are normal questions. The difference is the formality that we use to make them. Where's the nearest bank? Straight to the point. Could you tell me where's the nearest bank? Or, no caso aqui, né, tem que colocar o is ali no fundo, né, guys? Então, vamos arrumar aqui where the nearest bank is. Beleza? More formal and polite. I can use these expressions to make indirect questions. Então, aqui tem algumas expressões que a gente pode usar lá. Could you tell me? Do you know? I was wondering. Do you have any idea? I'd like to know. Would it be possible? Is there any chance? E a gente completa com a nossa pergunta, beleza? Guys, nós temos aqui um exercício, ó. Write indirect and direct questions. Change the following questions into direct or indirect form. What time does the library open? Do you know where the nearest drugstore is? Where can I get the bus to the airport? E por aí vai. Alright? Então essas são direct. Transforma elas para indirect. Vamos ver o que vocês fazem? Teacher Caio volta já. Despausou eu, né? Alright. Vamos lá, my fellow students. Então nós temos aqui exercise. Create 4 questions. 2 direct, 2 indirect, and relate to food. Então, guys, aqui vocês vão produzir 4, alright? Vocês vão produzir 4 perguntas, 2 diretas, 2 de forma direta. Então, onde é o banheiro? Onde fica o restaurante? Qual o nome do seu tio? Qualquer coisa do tipo. E indirect, lembra de usar essas formas aqui, ó. Você pode usar qualquer um deles, Teacher Caio? Pode, basicamente, pode, alright? Você pode colocar todos, né? I'd like to know. I'd like to know é bem legal para, tipo, eu gostaria de saber. Você tem alguma ideia de que I was wondering, e por aí vai, alright? Fica bem bacana. Utilize eles, alright? E vamos dar uma olhada. Coloquem aí 2 diretas, 2 indiretas. Façam um exercício. Pausa eu de novo aqui, ó. Ó a mãozona do pause, ó a mãozona do pause, ó a mãozona do pause. Pausa eu! Voltei! Alright? So, guys, despausou, né? Então, vamos lá. Better Eating Habits. Nós temos o nosso dialogue. Dessa vez eu não vou ler o dialogue, porque também já está acabando a nossa aula, alright, guys? Então, ao invés de eu fazer a leitura aí depois, bota o áudio, dá uma olhada, vamos ver se vocês conseguem puxar bem aí o que está acontecendo. Nós temos algumas palavrinhas aqui, já em destaque, mas a gente volta em breve. Então, vai lá, ouve, mãozona do pause. I really need to start eating healthier. Well, I try to keep a health diet. I try my best to eat only fruits, vegetables, and chicken. Is that all that you eat? That's basically it. I guess that's what I need to do as well. Absolutely, fruits and veggies are really good for you, and chicken it is a good source of protein. Thanks for the tips, James. I will try to apply this to my diet. No problem, Mariah. See you. Voltei! Alright! So, ouviu o áudio, né? Beleza. Pratica bastante. Repetir junto, tá? Repete junto ali com o áudio, porque é onde é importante, tá, guys? I really need to start eating healthier. Ó, a palavra healthier. Tem TH, né? Aqui. Well, I try to keep a healthy, né? No caso aqui seria healthy. I try my best to... Guys, então vocês veem aí, pronúncia é importante pra caramba, né? Vocês estão indo nas aulas de pronúncia, tirar as dúvidas nos aulões de sexta. Vocês estão fazendo as aulas de conversação. Tá só assistindo o vídeo do Teacher Caio? Bacana, já ajuda muito. Você pode continuar seguindo aí, fazendo cada vez melhor, mas dá um acesso lá nas aulas de conversação, dá um acesso nas aulas de pronúncia, olha lá as aulas que estão tendo o plantão de dúvidas, é bem importante, alright? E vamos para o nosso writing. Don't leave Mexico without trying chilaquiles. This popular traditional breakfast dish features lightly fried corn tortillas cut into quarters and topped with green or red salsa. The red is slightly spicier, então tem um pouquinho mais, né, apimentado, spicier. Scrambled or fried eggs, ó, scrambled or fried. Não dá pra fazer escovo, alright? Ao menos que você tenha uma frigideira boa, né? Porque a minha não dá. Fried eggs and pulled chicken are usually added on top, so you put there on the top, as well as cheese and cream. Chilaquiles are often served with a healthy dose of frijoles.
Fried beans. Frijoles. Essa é a pronúncia, guys? Eu não faço ideia do espanhol. Tell us about a typical dish from your country. Lembra nas aulinhas lá do livro 1 que a gente falou um pouquinho sobre construção de texto, né? E então, responda as perguntas que você fizer para sua cabeça, né? Você faz as suas perguntas aí e conta pra gente sobre typical dish from Brazil. Como que a gente prepara o nosso prato principal aqui? Como que a gente faz uma feijoada ou algo do tipo, beleza? Põe aí, uma feijoada, pode ser pão de queijo, o que é típico brasileiro, tá bom? Vamos lá, vamos para a nossa última parte, nós vamos para o nosso desafio, alright? Vamos para o nosso desafio, vamos ver o que acontece. Já voltamos. Voltamos aqui para o seu desafio, my fellow students. Read and understand. Vamos para a nossa finalização. Do you like eating out? Check out these reviews of the trendiest places to eat. Nós temos alguns lugares aqui bem legais, hein? Ó. Last Days of the Raj, A Taste of Tuscany, Your Local Cafe, The Chocolate Box. Então, cada um deles é um local com... Aqui são reviews, né, das pessoas em website ou alguma coisa do tipo, né, no site que vai dar review aí pro ambiente. E marca aí, nós temos Your Local Cafe, A Taste of Tuscany. E qual deles, ó, answer the following questions, responda as perguntas. Qual dos restaurantes serve comida mais apimentada, hot and spicy food? Which restaurant only has desserts and sweets? Qual que tem só desserts, são sobremesas e doces? Which restaurant employs staff trainees in Europe? Qual dos restaurantes contrata gente staff trained in Europe, treinados na Europa? Which restaurant serves an all-day breakfast including sausages, bacon and eggs? All-day breakfast, isso é ótimo. É café da manhã o dia inteiro, porque eu, particularmente, eu tenho um péssimo horário para comer. Alright, my fellow students, então respondam aí o desafio de vocês, finalizando aí a nossa próxima aula. Nós terminamos a nossa aula 2, longuinha, mas eu sei que você ficou aqui comigo até o final. Guys, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de mandar aí todas as perguntas. Não esqueçam de acessar os aulões. Não esqueçam, alright? Let's continue. Vocês sabem já o bordão. Be native, be natics.